Iniciando agora mais um podcast disruptivo da MindVet, MindVet Podcast. Hoje com o nosso amigo ilustríssimo Matheus Rodrigues Félix, de Barão de Cocais para o mundo, Barão de Cocais aqui em Minas, nossa região aqui, né, Matheus? Isso. Mas hoje alojado nos Estados Unidos, uma universidade fantástica, num trabalho fantástico, um laboratório muito bacana. E vai trazer a história, né, Guará? Contar um pouco dessa carreira, de toda essa trajetória para gente. Olá, Matheus. A gente teve o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né, no ISER, 13º ISER, que felizmente foi aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. O Matheus apresentou um trabalho disruptivo lá, né, Rafael, que a gente vai ter oportunidade de comentar a respeito. E nós estamos muito felizes por receber você aqui hoje, Matheus, por ser mineiro, assim como nós, por ser brasileiro que está fazendo um trabalho extremamente relevante para a reprodução equina e em nível mundial. Você vai contar essa história para a gente aí. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Guará, o Rafael também. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Recebi esse convite do Rafael assim inesperadamente, mas muito feliz e principalmente por ter a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho aqui e de estar conversando que não tão atrás. Eu estava na graduação e já sabia de nome dos dois, do Guará e do Rafael aí como profissionais na área de reprodução. Então, é muito assim importante para mim de estar hoje conversando com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite e vamos nessa. Ah, bom demais. A gente que agradece e vamos que vamos. Ô, Matheus, você sempre soube que queria ser veterinário, cara? Que queria trabalhar com cavalo? Como é que foi lá no comecinho mesmo? É, Você já nasceu na fazenda? Já nasceu no meio dos cavalos? Como que foi? Pergunta muito boa, Rafael. Então, minha família não está envolvida com nada de criação. Máximo que tem é cachorro ou galinha no quintal. Mas até os 18 anos nunca tinha mexido com cavalo, sabe? E a oportunidade veio, eu fui num evento com um amigo meu e até o momento era prova de tambor, era quarto de milha, e eu me encantei com aquilo lá. Falei, não, eu quero fazer isso, quero ter um cavalo. Aí, com 19 anos, juntando dinheirinho aqui, dinheirinho ali, negociando, comprei uma eguinha quarto de milha e comecei a fazer. Aí chegou nessa fase de prestar vestibular. Prestar vestibular para quê? A família pondo pressão para fazer engenharia, né? Tem que fazer engenharia, e eu falei, não, eu quero fazer isso, quero fazer, acho que eu vou fazer veterinária. E tanto que eu tentei veterinária em Viçosa, em Belo Horizonte e na Federal de Lavras. E meu primeiro ano eu não consegui passar, não foi assim de primeira, não. Aí no segundo ano também fiquei garrado em Viçosa, nem passei da primeira etapa, fiz a segunda etapa para o FMG, porque eu já morava em BH fazendo cursinho, e, e também para Lavras. Aí não passei na segunda etapa da UFMG e fui para Lavras, mas para cursar zootecnia. Aí comecei fazendo o curso de zootecnia. E com a segunda semana eu já falei, não, não é isso que eu quero é saber tratar de bicho. E quando eu estava juntando as minhas trouxas para voltar para BH para fazer cursinho de novo, saiu na lista de chamadas, terceira chamada para passar para veterinária. E eu já mudei para veterinária. E em Lavras, assim, a cidade, acho que ambos aí conhecem, a cidade fantástica, a universidade, assim, me surpreendeu muito, ponto positivo, o pessoal do sul de Minas bem acolhedor, pessoal bem educado, sabe? E a infraestrutura da cidade e da universidade com
o povo ali, com o pessoal, os acadêmicos, os professores, me fez ficar em Lavras, sabe? Então, Lavras é aí onde que eu recebi meu título de médico veterinário, tenho amigos lá, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu ponho como referência aí a Universidade Federal de Lavras, que abriu portas aí para mim. É muito legal isso, né, Matheus? Minas Gerais tem boas universidades de veterinária, né, que são referências em nível mundial e a gente tem orgulho de ter estudado por aqui, né? Sim, ô, É Com isso certeza, mesmo. é muito legal ver ele falando, né, Guará? Com orgulho, E com esse eu estudei em reconhecimento, Lavra, né? para contar para o mundo, eu formei lá e gosto de lá. Bacana gosto demais. lá. É legal. E eu tenho origem de cidade assim menor, assim como o Matheus, né? Que é de Barão de Cocais. Ele falou pra gente que é uma cidade menor. Então a gente não estranha quando vai para a cidade do Porto de Lavras, para a cidade do Porto de Viçosa, né? Quem é da capital considera essas cidades interior já tem um pouquinho mais de dificuldade, né? E a gente vai e desenvolve sem problema, né, Matheus? É, com certeza. Acho que isso é o ponto principal, sabe, Guará? Eu morei lá em BH para fazer cursinho e não era o que eu queria. A cidade muito grande, movimento. E eu conversava bastante com minha irmã, que já estava no FMG. Acho que o benefício, igual você também deve ter tido, de ter a comunicação com o professor ali, é muito mais próxima do que numa universidade maior, sabe? De você poder ter um contato com o professor, ter uma orientação, ter acesso a animais, porque muito das universidades grandes, o FMG, você tem que viajar para uma fazenda experimental para você estudar animais de grande porte, igual o que eu queria é grande porte, então isso me puxou para ter ficado lá em Lavras, não ter transferido para BH, apesar de ser estar a 90 quilômetros da minha família, mas eu fiquei lá em Lavras. Bom, Bacana, bacana. Ô, Matheus, e você já queria reprodução? Quando dentro da faculdade, assim, que você falou, não, acho que a reprodução é a minha área. Que eu mesmo trabalhei com muita coisa e se defini pela reprodução mais para o final do curso, sabe? É mesmo. E você, como é que foi? Então, Rafael, no começo, assim, eu me pus na cabeça de não fechar para o que eu queria. Eu tinha uma ideia do que eu queria, mas eu não queria fechar e portas para outros campos, sabe? Mas no minha metodologia, assim, como eu dediquei a veterinária foi não fazer nenhuma prática, pelo menos os meus 2 primeiros anos lá. E eu tive uma oportunidade muito boa que no meu segundo período, que é 1 ano de curso, o professor José Rafael de embriologia me convidou para fazer um PIVIC com ele, que é um programa voluntário de iniciação científica. E já era em reprodução e fisiologia, sabe? Em suínos, desenvolvimento fetal e gonadal em suínos. E aí eu tive esse contato com ele, foi um mentor, assim, uma das peças importantes na minha formação, que eu conheci ele no primeiro e foi parte da minha banca de defesa. Então, quando eu comecei a entender sobre fisiologia e reprodução, eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Então, eu sempre fiquei ali na fisiologia e reprodução. Fui monitor de fisiologia, aí chegou no quinto período, eu tive reprodução de fêmeas, ginecologia aplicada à reprodução da fêmea. Aí eu falei, não, agora é isso mesmo que eu quero. Então não teve jeito, apesar de ter visto um pouco de pequenos animais, aí eu falei, não quero fazer isso. Visto produção, que também eu achava interessante, mas não era a minha paixão, sabe? Clínica e cirurgia, fiz estágio, mas a reprodução eu acho fascinante como que hoje a gente fala em lavar um embrião, tirar um embrião de uma égua
e transferir para outra égua e ela gerar esse embrião e ter o potro final. Isso, para mim, quando você chega na veterinária e vê que isso é possível, o seu olho fica assim, nossa, isso é uma coisa diferente, sabe? Então, e durante esse caminho, tive um segundo mentor, que foi o Flamarion Tenório, que também foi mentor do Júlio lá na Jacob, e foi assim uma segunda peça muito importante na minha formação. Então, essas duas pessoas aí, eu sempre menciono e tenho orgulho de falar que trabalhei com eles. Da mesma forma como você e o Guará aí deve ter mentores que te propuseram nessa área, acho que isso é o fundamental, né? De ter mentores que te mostram um caminho e daí em diante você segue, mas a, a reprodução sempre foi assim algo que eu queria. É muito Bacana. bom e é muito legal quando você tem um mentor que é uma pessoa bacana, que você se identifica dentro de uma área que você gosta, né? Aí te dá aquela certeza que você está no caminho certo, né? Justamente, Né? justamente. Tá? Ô, Matheus, e aí você formou, né? E você fez estágio antes, fora, antes de formar, ou você foi para fora do país logo depois que você formou? Como é que foi essa sequência e como que foi esse contato seu lá no Texas? Sim. Então, por volta dos oitavo período da graduação, eu sentia que não era momento ainda para sair sem aproveitar o máximo que eu podia da universidade, sabe? E o que que eu fiz? Ainda estava trabalhando no setor de reprodução e no setor de fisiologia. Aí eu tive uma decisão que acho que foi fundamental. Tudo que a gente faz uma escolha, você tem que abdicar uma outra possibilidade. E minha possibilidade foi, ok, meus pais vão me ajudar a comprar um ultrassom, mas eu não posso fazer uma festa de formatura, não posso fazer isso, mas o que que vai agregar? Então eles batalharam muito e me deram um ultrassom. Aí eu cheguei para o meu professor, mentor, falar, agora eu tenho um ultrassom. Gostaria de ficar aqui mais um tempo e aproveitar o máximo que eu posso, porque assim que sair, quando você se forma da faculdade, acabou. Você aprendeu ou você não aprendeu, né, Guará? Cortou o cordão Então, umbilical, né? cortou o cordão umbilical. Então, no oitavo período, com ultrassom, eu fazia prática. Ia levar estagiário comigo para palpar as éguas da escola, ou a gente tinha um grupo de assistência técnica, que ele era o mentor, mas como é através da um grupo de extensão, através da universidade, a, tem a ajuda de estudantes. Então, sempre que eu podia, eu estava com o meu ultrassom lá, tentando passar, mostrar, vamos praticar, até com vaca de leite, praticar. Então, foi muito assim, natural para mim, chegar no final da faculdade, sem aquele desespero. Eu quero formar para trabalhar, porque eu estava naquele negócio, deixa eu adquirir mais conhecimento aqui, e fazer uma base muito boa, porque quando eu sair, acabou. E a outra segunda parte desse investimento desse plano aí foi fazer um estágio internacional, porque eu Só queria teve o estágio com o Miguel antes, né? Eu lembrei aqui. tive tive o estágio com o Miguel, outro também, peça importantíssima na minha formação. Fui estagiário do Miguel umas três estações lá. No final, quando eu formei, trabalhei um pouquinho com ele. Então, o Miguel também é outra pessoa importantíssima aí que revi ele na Bravec esse ano e a gente trocou uma ideia boa lá. Um ser humano extraordinário, né? Muito bom. Ele é excepcional. Então, foi outra aí que abriu as portas para mim também. Então, mas aí, continuando, a segunda parte que eu falei que eu queria fazer seria um estágio internacional.
Aí o estágio internacional eu queria saber, não falava inglês, não falava nada de inglês. Então queria ir para os Nada Estados de inglês, Unidos, Matheus. nada de inglês, zero de inglês. E, e aí eu cheguei pro professor Flamarion, falei, professor, eu gostaria, antes de formar, fazer um estágio internacional, porque até no momento, antes, o pessoal estava indo para Ciências Sem Fronteiras, né? Mas eu vi aquilo com mais. Muitos aproveitaram de uma forma positiva, mas muitos foram para fazer passeio, turismo. E eu pensei, não, eu tenho que fazer algo direcionado. Aí o professor Flamarion me falou, eu tenho um contato de uma pessoa que está lá fora, que é a Heloísa Canezin, que foi minha orientada, e eu te passo o contato dela, e na realidade eu vou mandar um e-mail, uma mensagem para ela introduzindo, e talvez ela tenha uma oportunidade lá para você, vamos ver. Aí tudo certinho, a Heloísa conversou com o Flamarion, e daí eu falei, ó, Heloísa, eu gostaria de ir para fazer um estágio internacional. Até o momento não tinha ideia de nada, da dimensão das coisas, de onde que eu iria. A Heloísa me respondeu assim, seria ótimo se pudesse vir, mas eu não te garanto nada, que a professora, que é hoje minha chefe aqui, a Catherine, teve algum problema com estudantes internacionais, mas eu te recomendo mandar um e-mail para o professor da seção aqui de Garanhões, que é o Dixon Varner. Então, mandei um e-mail para o Dixon, da Texas A&M também, e nem resposta tive. Então, aí eu retornei para a Heloísa. Heloísa, não tive nem resposta e gostaria de fazer meu estágio supervisionado para graduação aí. Aí ela conversou com a professora e a professora, não, tá bom. Mas ele... Aí eu falei, não, eu que vou financiar tudo. Senão, ela não vai ter que... Eu quero ajudar e aprender. Então, ela não tem que tirar de nada. Então, aí eu tive essa conversa, então ela falou, não, beleza, ele pode vir. Aí a gente entrou já com a burocracia, ainda sem falar nada de inglês, batalhando para fazer uns testes só para comprovar que eu teria condições de vir para cá, e deu certo, graças a Deus. Quando que foi isso, Matheus? Isso Que ano? foi 2017, final de 2017 para 2018. E E você aí estava no. Você foi fazer o supervisionado, então. fui fazer o supervisionário. Que olha só, uma oportunidade de ouro, né? Que tem muita gente, todo mundo na faculdade hoje tem que fazer um estágio longo desse, né? E você Sim, já está sim. mostrando, ó, mexeu com duas pessoas importantíssimas para nós na reprodução, que é o Dixon Varney, que é um cara dos Garanhões, né? Famosíssimo. E a Heloísa abriu as portas do laboratório de reprodução, né, da Texas A&M, Catherine Himrich, não é isso? Isso, isso. Então, então ela falou, pode vir, a gente outra vez aí a família bancando tudo, porque não tem não tem jeito, né? Quando você está começando do zero, se a família não te dá aquele suporte, mas conseguimos, eu vim para o Texas, fiquei 4 meses lá, Rafael, fazendo estágio supervisionado. E aí o ponto que muita gente não entende, que acho que hoje é a maior dificuldade, que é a mentalidade da pessoa que vai para um estágio, ela vem com aquela mentalidade. Porque isso vai levar a nossa conversa adiante aqui. A mentalidade, quando você chega em qualquer lugar, seria, e foi a minha, o que que eu posso fazer nesse lugar que eu vou ajudar a vida das pessoas nesse lugar? É que eu Não posso a contribuir. mentalidade, como que eu posso contribuir? Não a mentalidade, eu quero aprender isso, eu quero aprender isso, eu quero aprender isso. E isso não Perfeito. funciona. Isso não funciona. Então, essa foi a minha mentalidade. Olha, eu vou aprender inglês. Minha primeira reunião com minha chefe, eu não falava nada, levei a Heloísa traduzindo ali, eu traduzindo.
traduzindo para mim, para traduzir para ela, suando frio, porque você fica nervoso, você não sabe como é que é. E eu falei, não, o que você tem aí para fazer, eu vou fazer. E aí, era um laboratório grande de 12 pessoas, então tudo que eu pude ajudar, eu ajudei no começo. Buscar égua, medicar égua, limpar material de aspiração, que o Rafael hoje sabe que tem que ter uma ordem de limpeza correta, uma ordem de organização, empacotar para esterilizar. Então, fiz de tudo que não era relacionado a biotécnicas no começo. E somado com ela falando, não, essa é a linha de pesquisa, não entendia nada de in vitro, não sabia de nada. Tinha visto espermatozoide, quando estava, o que a gente faz é o procedimento normal que a gente faz, coleta e análise de sêmen, mas nada de estudos in vitro. E ela me passou um projetinho de corar sêmen de garanhão para ver capacitação, para ver a reação de acrossoma. Então, fiz um projeto bacana que hoje, em 2021, saiu o artigo desse meu pequeno dedinho lá no começo para desenvolver um protocolo, foi usado por pessoas e saiu um artigo. Então, esse foi o pensamento. Como que eu posso ajudar aqui para manter a máquina rodando? Eu posso limpar o chão se precisar? Posso varrer aqui? E sempre sendo proativo, sabe? Com uma lição lá acho que vem de casa, né? Quando seus pais te ensinam e depois você vê os tipos de mentor que você tem, é tudo o mesmo esquema. Então, o Flamarion também sempre do mesmo jeito. Olha, seja proativo, veja, observe. Se precisar de algo, você ajuda. Então, esse foi o pensamento. Então, retornei 4 meses depois, fiz minha defesa em Lavras, e aí veio a questão, e agora? O que que eu vou fazer? E aí eu trabalhei uma estação de monta em Lavras, com a ajuda do Miguel. O Miguel tava crescendo bem rápido lá, e produtores que tinham 3, 4 éguas. O Miguel não dava conta de estar em vários lugares no mesmo momento. Então, peguei algumas éguas, mas financeiramente não estava valendo a pena. Então, eu retornei para Barão de Cocais, trabalhei lá fazendo de tudo, clínica e reprodução equina por mais 6 meses, mas eu sempre, quando você vê algo novo, você fica assim, nossa, isso foi bacana, eu queria ver de novo. Então, eu queria voltar para os Estados Unidos e continuar aprendendo. E daí eu mandei um e-mail para ela, para a Catherine, e falei que gostaria de retornar. E ela foi assim sensacional, tá de portas abertas, o que eu posso fazer aqui. E com menos de 3 meses eu estava com papelada pronta para ir como agora empregado do laboratório, né? Profissional do laboratório. Ô, Matheus, só aproveitar essa passagem antes de você dar sequência, que tem uns pontos que a gente não pode deixar passar, né? Primeiro, esse mindset de crescimento que você falou aí, que foi fundamental, de chegar numa experiência nova, disposto a contribuir e aceitar os desafios e as possibilidades que as pessoas oferecessem para você, Ah, né? Isso é fundamental para esse tipo de desafio internacional, a pessoa ir com essa mentalidade, esse mindset, né? E o outro ponto é o desafio de ir para um outro país sem saber a língua nativa, né? E disposto também a aprender e encarar as dificuldades que provavelmente não foram poucas no começo, né? Então, isso é fundamental na história das pessoas que tiveram desenvolvimento, que estão tendo relevância, assim como você, né? uhum. Ah, isso mesmo, Guará. E eu não esqueço o Rafael, a gente tava tomando café e aí eu falei do Miguel e o Rafael Goretti falou, a história se repete. Então é aquela Ah, isso é uma mesma coisa. doideira.
Isso lá no AIS, Lembra? a gente ficou conversando, lembro. Mas, Bacana. então, o que eu gosto de chamar, porque hoje eu vejo que eu estou num momento de transição, sabe? No momento que hoje vocês estão há um bom período, que é de ser mentor. Então, eu estou nesse momento de indo para um lado de ser mentor. Claro, muito jovem na área que eu tô e tenho que aprender demais, mas estou vendo essa transição. Então, o que eu acho que tem acontecido hoje, eu sou de uma geração não tão atrás, mais recente de formação, mas o que eu acho, e claro, vocês aí sabem muito mais, essa falta de pessoas que têm esse mindset que o Guará mencionou, né, de como eu posso contribuir. Hoje eu conversei com o Rafael, com o Guará, lá a gente conversou com o Guilherme Couto, com o Juliano, com o Marcelo, e todo mundo é a mesma coisa, não se acha uma pessoa que quer vir para contribuir, mas que quer vir para tomar o conhecimento e sem ajudar. Então, isso que falta hoje. Acho que de tudo que a gente conversar aqui, a mensagem final, isso seja da contribuição, como você pode contribuir para ajudar o profissional que você está, a atividade que você está fazendo, e isso em tudo na vida, não só na nossa Exatamente, na área de nossa vida reprodução, social como um todo. como um todo. Então, esse é o fundamental e o que falta muito hoje para as novas gerações, sabe? Acho que ver como é a conquista e que não é uma reta linear crescendo, né? Então, você tem que pôr, se pôr em situações muito difíceis e nessas situações, porque eu quero dizer que quando você é uma pessoa que está ali para ajudar, se você tem bons mentores, pessoas boas ao seu redor, não tem erro o que a pessoa vai ver. Olha, ele está fazendo isso, então eu posso ensinar isso. Então é uma troca, né, Rafael e Guará. Não é você chega num lugar e você fala, não, eu quero todo o conhecimento. Tipo, hoje na minha área, o que é mais comum de receber, ah, eu quero aprender X. Já chego com essa ideia. Ó, eu quero fazer a FIV, mas tem uma disparidade muito grande entre você chegar aqui e chegar onde que você quer estar, né? Então, é um caminho assim, ou que te faz Essa escadaria tem muitos degraus, né, Matheus? é, Ela é longa ela é e longa. são muitos desafios. E você mesmo já está comentando aí. A gente tem como projeto Mindvet, né? A gente poder mostrar esses desafios até para as pessoas poderem se inspirar, né, Matheus? Poxa vida, você fez o vestibular, cara, e não passou. Olha só, e tentou de novo. E foi para a zootecnia. Putz, não é isso que eu quero a veterinária. E você foi firme no seu propósito. Então, isso é muito bacana. Então, a gente quer sempre mostrar esse projeto. E você está muito em evidência hoje. Aí, se está em evidência, a FIV, então, nem se fala, né, Matheus? É meio que normal que você vai ter um assédiozinho aí do seu conhecimento, do seu crânio, do seu cérebro. Então, E a, bacana que você está sabendo lidar com isso. Isso é sim, muito bacana. exatamente. E a verdade é que o Matheus hoje está lá na pontinha, no topo da pirâmide. Ah, Mas com certeza. tem muita coisa de base, né, Matheus? Que às vezes as pessoas também não sabem ainda e já querem chegar lá no topo da pirâmide, né? Ah, é. Mas então, o que foi importante? Então, eu vim para aqui com uma posição diferente. Mas o que eu aprendi não foi desperdiçado em nada. Para eu estar aqui fazendo hoje X ou FIV, eu tenho que saber lavar os materiais de aspiração lá, porque se eu não saber lavar, como que eu vou ter material para aspirar na segunda semana? Eu sei limpar os tubos, eu sei lavar a agulha de aspiração, eu sei como que eu posso limpar o chão do laboratório, eu posso usar um produto ou não. Então, acho que tudo contribui,
tudo que você faz contribui de uma forma ou outra, sabe, Guará e Rafael? Nada é desperdiçado. Então, para você estar fazendo hoje, vamos falar, eu fazer X, nada que eu aprendi desde lá do começo, desde de preparar uma égua para uma aspiração, como que eu vou fazer a limpeza ali do períneo? Nada é desperdiçado, porque vamos falar, não fiz uma, tive contaminação dos meus oócitos que está em maturação. Eu sei como que foi o procedimento lá atrás de fazer o esvaziamento na palpação da égua, a minha probe foi esterilizada, os materiais que eu estou usando foram esterilizados, como que foi a lavagem ali da região perineal da égua. Então, tudo, nada é desperdiçado, sabe? Então, tudo que você puder alcançar de conhecimento em vários níveis é assim. Não vai te fazer falta em nada. É verdade. Conhecimento não ocupa Não espaço, né, ocupa Matheus? espaço. Tirou a Então, a gente Nunca palavra. ocorre. Pois é, acumulá-lo. É isso, acumulado. é isso mesmo. Ô, Matheus, então você conseguiu esse contato, você quebrou essa barreira de ter mandado o e-mail e ter tido uma resposta novamente, e você viu, sim, com muito, eu imagino, com muito orgulho, muita satisfação, que as portas estavam abertas para você, né, cara? Olha, mais um projeto, uma parte importante do projeto. Você foi, ficou 4 meses e deixou as portas abertas. E a Catherine te recebeu novamente, já como um funcionário, né, como um contratado do laboratório. Conta mais disso para nós, cara. Eu estou aqui até arrepiado de escutar. Pois é, É, Rafael, tem até o e-mail salvo aqui até hoje, sabe? Vai emoldurar o e-mail. Tem até o e-mail salvo aqui até hoje. Então, acho que não é me colocando numa posição assim superior, é tipo o que todo mundo fala. Não tem segredo, gente. Trabalho tem. Você pode achar que tá difícil, que não tá do jeito que você quer, mas tem suas recompensas. Assim, é uma escadaria, igual o Rafael falou aqui. E é lento, o processo é lento. Vamos citar como exemplo onde vocês estão hoje na carreira profissional. Não é assim da noite para o dia, né? Então, isso que eu vi. Ah, essa contribuição de início, que a nenhum momento eu tive a ideia, ó, eu estou indo para lá que eu vou fazer X. De forma alguma, não foi essa a ideia. O pensamento foi de como que eu posso contribuir numa empresa que já está rodando, sabe? E isso que a gente vê muito hoje em palestra de business, né? Tipo, hoje eu tenho pega essas informações, então isso que eu fiz é isso, então, mas hoje a gente consegue reconhecer. E quando eu saí de lá com um projetinho escrito e relativamente sucesso nesse projetinho, aí foi o potencial, sabe? E a ideia de voltar seria para voltar para fazer um mestrado, Rafael, né? Nem tanto para trabalhar, sabe? Mas ela já estava assim, mestrado, compromisso com doutorado ou mestrado, eu não quero, sabe? Que já tem que carregar muito estudante. Mas se quiser vir como Colaborador. pesquisar colaborador, assistente de pesquisa, tá de portas abertas. Eu falei, não, claro, vou para assistente de pesquisa. E aí foi um pouquinho diferente do inicial, porque eu tinha um projeto de pesquisa que eu tinha que tocar. Em 2018, eu retornei para o Brasil, graduei, e 2018, acho que em torno de agosto, eu já estava aqui. Voltei para cá em 2018, e nesse momento eu já tinha funções no laboratório como pesquisador, então tinha meu projeto de pesquisa e ajudando, aprendendo também a aspirar éguas, que era a função que o nosso laboratório tinha, acho que 20 éguas ou algo do tipo assim, e toda semana a gente aspirava. Então, comecei a aprender a aspirar éguas. Tinha um projeto com sêmen e aspirando éguas. E nos intervalos disso, eu sempre estava ajudando com o que precisava ali no laboratório.
tinha até o momento, eram dois embriologistas, o João Luna e o Renato Salgado. O Renato veio de embriologia humana, da ICSI humana, e eu estava ali sempre ajudando. Ah, precisa fazer esse meio, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, buscar nitrogênio para nitrificar embrião. Então, estava sempre ali e, e nos momentos livres estudando, sabe? Sempre abrindo o livro, lendo e estudando. Então, foi assim por um bom tempo, assim por um bom tempo, até adquirir familiaridade com todos os processos ali do laboratório. E, Bacana. e daí em 2019, final de 2019, ela anunciou que estaria deixando a Texas A&M por causa de muito relacionado à vida pessoal dela, que ela não é de lá do Texas e nem o marido dela. Eles ficaram lá, criaram a família lá por um bom tempo, mas a intenção era dela aposentar e voltar para cá, para Pensilvânia, que é onde que o marido dela é. E daí surgiu a oportunidade dela vir e continuar trabalhando, porque ela trabalha muito, né? Então é esses pessoal que não consegue ficar sem trabalhar. E surgiu a oportunidade dela voltar para cá, mas com uma posição totalmente diferente que ela tinha. No Texas, ela era coordenava o laboratório, né, de tanto na parte pesquisa como a clínica da ICS, mas ela não ficava no laboratório. Ela ficava no office dela escrevendo 6, 7, 8 artigos no mesmo momento, no mesmo momento e, e ajudando com os problemas que ocorriam no laboratório, sabe? Ah, aconteceu esse problema no cultivo, o que que a gente faz? Então era essa a função dela. Aí ela veio para cá como hoje reitora ou chefe de departamento, sabe? Então ela tem uma função muito de como a gente fala, de management, nem tanto de Burocrática. Gerência, né? burocrática, De gerência. gerência de pessoas. Aham. Então hoje ela não tem assim muito pouco tempo envolvida com com o laboratório. E a maior diferença que teve que o laboratório no Texas eram 12, 14 pessoas, mais estudantes, mais duas pessoas ali na gerência, na organização do programa clínico. E, e por várias questões, as duas pessoas que eram importantes no momento decidiram não vir com ela, questões profissionais, e ela abriu essa oportunidade de estar vindo com ela, sabe, para pesquisa. E eu já estava envolvido com muito assim superficial da ICSI, muito superficial de cultivo embrionário, mas eu vi como um desafio assim muito grande e que seria uma oportunidade incrível. Em 2020, assim que teve o Covid, a gente veio para cá. Então a gente veio para cá e o laboratório era basicamente três pessoas que pôde vir, era eu, a Isabel, que era uma espanhola, voltou para a Espanha, e tinha um outro estudante que ficou uns 2 meses e retornou para o Brasil. E não tinha laboratório de começo, não O, tinha nada. O João Luna, nessa época que ele foi para a Europa, Nessa época que o João foi para a Europa. e Então, o Renato retornou para o Brasil? e o Renato voltou para o Brasil, foi para a Europa trabalhar lá em ICSI humana, acho que na Noruega, alguma coisa assim do tipo, voltou para os Estados Unidos, mudou uns 2, 3 lugares aqui nos Estados Unidos e hoje está na Califórnia com ICSI humana. Ah, que bacana. Ô, Rafael, Então, eu acho que seria legal só a gente pontuar um pouquinho, né, que o Matheus está falando da orientadora dele, doutora Catherine Hearings, que trabalhou por muito tempo lá na Texas A&M, uma das pioneiras da ICSI no mundo, né, Matheus? sim, sim. Que a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer, mesmo que superficialmente lá no Weiser, né?
Deu para ver que ela é bastante exigente, mas é uma pessoa super, super respeitada no meio acadêmico, com diversas publicações muito relevantes, né? Seria legal você comentar um pouquinho dessa importância dela, né, para a reprodução equina, que é, Claro. né, sua orientadora e mentora também, né? Isso não ia faltar, ia chegar nessa parte. O último mentor, que também é meu chefe, seria a Catherine. E quando eu cheguei aqui, Guará e Rafael, foi assim, me perguntaram, você tem ideia onde que você tá? Quando eu estava lá no Texas. Eu falei, não, estou aqui fazendo um estágio. E a pessoa me mostrou, né, que você está simplesmente num dos dois maiores laboratórios de ICSI do mundo, porque até o momento era ela e o Gali lá na Itália, né? O Gali, o maior, acho que hoje é o maior laboratório de ICSI no mundo, mas os dois pioneiros. Só por uma breve introdução, ela fez residência aqui, onde que a gente está hoje, graduou, fez a residência aqui, fez o doutorado aqui, e o mentor dela, acho que vocês também conhecem aí, é o do Kenny Extender. Então Dr. Kenny, foi o Dr. Kenny, foi o mentor dela, assim como o Dixon, assim como o Charles Love, foi o mentor dela. Então você vê que é um grupo assim muito seleto, né? E eu cheguei e não tinha ideia de quem era. Agora, uma coisa muito importante, acho que é fundamental, para quando você vai passando nessa cadeia, a linha dos mentores e de pessoas de sucesso é a mesma. De uma, não assim, uma certa humildade, não julgando você do início ali, porque o tratamento que ela tinha comigo era igual que ela tinha com qualquer um dos pesquisadores dentro do laboratório delas. E eu me lembro desde o início que eu perguntei para ela se ela tinha tempo, olha para você ver, ela, do jeito que ela estava ocupada, se ela tinha tempo de me ensinar sobre fisiologia e a reprodução in vitro, porque a gente fazia as coisas que a gente fazia dentro do laboratório. E todo dia, não esqueço isso, por 6 meses, eu tinha uma horinha com ela no escritório dela para ela me ensinar tudo. Então, isso que eu vejo a diferença de um mentor de verdade. Do jeito que ela estava, ocupado que ela abriu as portas de todo o conhecimento que ela tem da vida dela, que ela me fala muito, é muito persistência e erro, né, para me ensinar. Então, acho que a terceira pessoa que ou quarta, que é aí que eu ponho como fundamental e ainda fundamental na minha formação é a Dr. Catherine Hinrichs. Ah, e o que o Guará falou é verdade, exigente, mas sai resultado, sabe? Então, ela, se ela tá esperando algo, sai resultado. E engraçado que já remetendo para a FIV, e eu estava fazendo pesquisa no laboratório e não tinha resultado nenhum. Eu sou muito curioso, sabe, Guará? Se eu misturar isso com isso, o que que dá? Se eu pegar isso, o que que dá? E eu fui fazendo coisas e lendo, vendo por que não deu errado. Quando me falava, nunca deu certo, por 30 anos. Eu só lendo, juntando informação, um ano só lendo. E aí ela chegou para mim e perguntou: cadê os resultados da sua pesquisa? Eu falei: eu não tenho resultado, porque eu só estou tentando. E aí ela ficou assim, brava, mas ela entendeu o que levava e porque ela é pesquisadora também. E tudo que eu sei de pesquisa hoje, como ser crítico em pesquisa, como fazer pesquisa, é por causa dela, sabe? Acho que ela, assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, sem sombra de dúvida, muito exigente, mas, assim, com trabalho, tá Matheus, sim, Matheus, você está contando a história aí de como que você entrou na FIV, né? sim, Porque, assim, é a referência historicamente, mundial, né, na FIV. a referência mundial, que historicamente a FIV era tida como um processo, uma biotécnica
que não funcionava para o cavalo, né? Não Que não funcionava para funcionava. e Sim. que muitos tentaram e muitos laboratórios acabaram desistindo ao longo do caminho e vários processos da técnica foram implicados como o vilão, né? E você trouxe uma nova visão para o projeto, né? Uma nova visão para essa área de pesquisa. Já que você puxou esse lado, você podia contar um pouquinho para a gente Claro. é, Do de, processo, de- né? desse processo, desse brilhantismo, e o que que te inspirou, né? E essa inspiração que você teve para reavivar um projeto que estava bem desacreditado vai inspirar outras pessoas também, né? Uhum. Verdade. Então, muito bom ponto, Rafael. Então, dentro do laboratório da Kathleen, nessas discussões que a gente tinha, ela me explicou por que a gente fazia a X. Porque eu falava, por que a gente faz X? Por que cavalo tem que fazer X? Todo mundo fala, tem que fazer X, tem que fazer X. Então, porque a fertilização in vitro convencional, para gente nova aí que vai estar escutando o que é, você põe os seus oócitos numa placa Petri e põe espermatozoide nessa mesma placa e o espermatozoide acha o ócito e fertiliza o ócito, não era realidade na reprodução equina. Pessoas têm tentado desde 1990 e alguma coisa, 91 com o francês Palmer, Palmer e nunca mais conseguiram repetir os resultados. Então, isso que foi a linha de pesquisa, tudo que girava em torno de pesquisa no laboratório, essa aí. E muito com o olho no garanhão, sabe? Porque se conseguia fazer X funcionar, então os oócitos tava ok, desse lado aí de ócito tava ok. E aí ela puxou muito com a colaboração ali do setor, que tinha o Dixon e tinha o Dr. Love, que é pessoas grandes no meio do Garanhão. Então ali era o ambiente ideal para se fosse sair de algum lugar, ali seria um ambiente assim que sairia, sabe? Então ela teve mais ou menos 30 anos de pesquisa nessa área aí, porque o espermatozoide equino não fertiliza o ooócito. Então, tentaram de tudo, tentaram meio que é, usa heparina, não usa heparina, para a gente, protocolos bovinos, que até então a FIV em bovinos já era estabelecida, né? E pessoas diferentes no laboratório tentando coisas diferentes, cálcio ionofor, que também para ajudar a reação acrossômica. Então, tudo que pessoas investigaram em diferentes espécies, ela estava ali acompanhando o crescimento e tentando investigar por que não funcionava em equino, sabe? E aí, ligando com a minha pesquisa era capacitação. O que que eu posso usar no meio de capacitação? Que meio usar de meio de capacitação? E no início foi basicamente reler tudo que ela tinha publicado e que pessoal tinha publicado no intervalo de 30 anos, sabe? Então, era fazer capacitação revisão, era o grande gargalo. era o grande gargalo assim da pesquisa. Ó, tem que capacitar. O que capacitar significa? Só uma paletinha aí seria basicamente fazer o espermatozoide capaz de ligar ao ooócito, fertilizar e virar um embrião, né? E o gargalo era esse, desde o começo. Então, a, a minha investigação é o uso de heparina, que é similar aos protocolos de bovina aí para capacitar. E aí a gente usava o citômetro de fluxo e também a fluorescência no microscópio para ver o que está com reação, o que está sem reação. Mas isso era muito subjetivo, sabe? Eu via isso como muito subjetivo, não dava para quantificar aí o que era a realidade, não. Então, ni tempo assim que eu tinha livre, e isso significa, mais uma vez, lá que a gente menciona,
é trabalhar mais do que você recebe, é estar lá, fazer hora extra, sentar e estudar. E daí eu comecei a fazer, não, eu quero fazer isso, vou fazer isso aqui. E minha ideia com ela, acho que o pessoal de mentoria era isso, ela guiava, mas ela me dava liberdade para tentar coisas, sabe? Claro, você tem que mostrar um resultado, mas ter a liberdade de fazer coisas. E sempre a gente estava fazendo coisas ali. Em 2019, final de 2019, Rafael e Guará, a uma outra pesquisadora do laboratório, também com estudo em capacitação, ela tinha coletado um garanhão e para o projeto dela, e eu peguei parte desse sêmen só para brincar ali. Só falei, eu quero testar isso, esse meio, se eu pôr aqui, como que fica? E aí eu, basicamente, o que tinha na literatura, adaptando pelos conhecimentos que ela tinha, eu falei, que método que a gente usa aí para X, João? É o swim map. Então, preparei meu sêmen ali no swim map e, e aí deixei alguns em tubo na estufa, alguns pus na placa Petri e estava acompanhando ali durante 6, 3, 6, 9, 10 horas, tirando a amostra para corar e ver o que que tinha. E numa dessas ocasiões eu tinha uma placa Petri lá extra que eu deixei até o outro dia no laboratório. E eu falei, ah, olhei o sêmen e ainda estava legal, sabe? Não estava bonito, mas tinha motilidade. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ela falava muito que o sêmen equino vive muito pouco em condições in vitro. E isso não era necessário para capacitar, sabe? Tipo, tinha uma queda de motilidade muito brusca. E, e daí me chamou a atenção, uai, mas por que isso deu certo? Aí eu revi lá que eu fiz e apresentei para ela, olha, eu usei isso aqui que no artigo seu de 2005 foi usado por um estudante, que é a mistura que está lá no nosso artigo, que é a penicilamina, hipotaurina e epinefrina, né? PHE. Que é um PHE, que é um estimulador de motilidade e hipermotilidade do sêmen. Eu tinha usado numa dessas sequências, porque até então eu estava tentando várias coisas para ver o que é. E nesse grupo, o espermatozoide tinha vivido por mais tempo. Então agora, aí eu cheguei, apresentamos isso e falou, não, agora vamos ver se a gente fazer isso. Porque eu estava fazendo, mostrando minhas ideias, mas essa mentalidade de pesquisa, de comparar o que você fez, que não fez, e ter um outro comparação, Comparativo. tinha que ser detalhada, né? Então ela estava lapidando ali as ideias que eu tinha geral, assim, porque saí da graduação, o que que eu sei de pesquisa, né, Guará, Rafael? O que que eu sei? Que essa mulher está aqui há 30 anos, o que que eu sei de pesquisa? E as Então, 22 horas de maturação foram por acaso, Matheus? foi mais por acaso, sabe? Olha só. Porque eu tinha preparado o semi a finalzinha da tarde, no outro dia de manhã eu fui lá olhar no microscópio e ainda tava, olha, mas aqui tá bom ainda, tem, o que que você acha? E daí a gente comparou, né? E até o momento nada de envolver fertilização in vitro, nada de roça. Só E aí o capacitação. segundo, só capacitação, olhando, e não vinha nenhuma diferença assim significante, sabe? No, na fluorescência. E um dia, num dessas réplicas aí, que foram inúmeras do começo, só para tentar entender um pouquinho, o João tinha X de pesquisa. Então, o João tinha X de pesquisa só para tentar encaixar por que X de pesquisa FIV. Porque o laboratório, para ser um laboratório clínico e mostrar que
tem eficiência, você tem que fazer uma ICSI controle, porque se os casos clínicos forem ruins e seu controle está ok, então o laboratório está ok. Então o João tinha um grupo de oócitos dentro do e, como a gente sabe, os maduros vão para a ICSI e os não maduros descartados, sabe? Mas alguns que não maturaram têm até uma cara boa. E eu perguntei ao João, você pode salvar alguns oócitos aí para mim? Que eu só quero fazer uma coisa. Aí Aí eu preparei o sêmen e no dia anterior e no dia da ICSI dele, ele falou, aqui, ó, aqui tá os oócitos que não maturaram. Você pode fazer o que se quiser jogar fora, você joga fora, mas tá aqui. E aí eu peguei dois oócitos e pus lá na plaquinha com os espermatozoides, sabe? E fiquei observando aquilo, ó, tá chegando perto, um conector, e deixei incubando. Aí no dia seguinte, eu fui olhar esse ócito, ainda lá com o meio do espermatozoide. E estava diferente, a morfologia do ócito estava diferente, não tinha duas células, mas estava diferente. Isso eu era muito leigo no começo e isso eu reconheci. E a primeira coisa que eu fiz foi fixar esse ócito e corar. E quando corou, eu mandei para ela a imagem e ela falou: "Ah, esse oócito parece que está em anáfase, né, que é metáfase 2, aí é fertilizado e vai para anáfase, que é a próxima etapa da anterior à clivagem". E ela achou, assim, fascinante, porque como que um grupo de 2 oócitos que você tinha, um vai para anáfase e o outro estava degenerado, assim, inexplicável, sabe. Ela ficou assim, ó, atordoada, com o resultado de 2 ter um fertilizado, não foi para desenvolvimento. Então o que que a gente achou, falou: não estava maduro naquele momento, mas nesse tempo aí de ficar 18 horas a mais, extrusou o corpúsculo polar, fertilizou, mas como o meio não era ideal, tinha espermatozoide morrendo ali, era um meio básico, de sais, basicamente, o oócito só começou a degenerar e não clivou. Então foi fertilizado. E aí veio a ideia, né? O que que a gente faz agora? Conseguiu isso aí a gente consegue repetir? Será? E aí foi bem o que o artigo ali está falando. Então a gente trabalhou. O que que você fez de diferente? Aí a gente olhou lá, sêmen fresco. Saiu não sei se vocês conhecem lá no Texas, o laboratório de Garanhão era conectado com o laboratório de reprodução assistida. Então saía lá do setor de coleta, fazia tirar, calculava volume, concentração e a gente já ficava com o sêmen, sabe? Então peguei o sêmen cru mesmo lá, aqui, e já processei no laboratório, deixei lá. E aí foi muito devagar, porque a gente não poderia dedicar todos os ócitos de pesquisa para uma fase experimental. Então eram 5 ócitos ali, 4 ali, e foi assim, a primeira vez a gente comparou, esse grupo aqui não tinha as células do cúmulos. Vamos comparar o quê? Células do cúmulos ou sem célula do cúmulo? Então a gente começou a comparar. E a primeira vez que a gente tentou, os que tinham células do cúmulos, 4 de 6 foram fertilizados. Então a gente falou, nossa, outra coisa, de clivar e, e, e aí falou, não, tá dando certo, mas não sabemos o que e pode também dar errado, né? Então a segunda coisa, vamos ver o que? Cúmulos funciona. Agora, a gente precisa da heparina, do cálcio ionóforo que vocês estão usando, eliminou cálcio ionóforo e não cálcio ionóforo, com células do cúmulos. Aí fertilizou o sem cálcio ionóforo com melhor com melhor fertilização, porque a gente corava tudo para ter certeza que estava fertilizado. E
não fertilizado, porque isso é mais longe, né? Para ter a nuclei, que a gente fala, que é divisão, né? E o 100, o cálcio teve. Agora, o que que vai acontecer? Vamos comparar o quê? Um dia a gente fez o mesmo experimento e deu errado, não deu fertilização. E o que que foi, a gente não sabia. Então estava naquela questão, o que que foi? Então vem a ideia outra vez, a mentalidade do mentor, né? De saber cada processinho como que é. E aí a gente verificou que o sêmen coletado ficou esperando 10 minutos fora da incubadora antes de ser manipulado no laboratório e preparado. Então, tempo assim de exposição. Aí a gente foi imediatamente após a coleta e preparado e o que demora. E daí veio a ideia que também a gente tinha esse resultado variável, né? E, e aí a gente fez aí a gente parou por aí no Texas, porque aí ela mudou para cá, então a gente parou a pesquisa. E chegamos aqui, não tinha laboratório, Guará, Rafael. Ficou 1 ano e meio sem laboratório. É Nada. mesmo? 1 ano e meio de pesquisa parada. E o desafio era fazer um laboratório, na realidade. Então, contei com a ajuda do João por telefone, estudando muito como fazer um laboratório de ICSI. Então, ah, o primeiro ano aqui, a gente parou a pesquisa com a FIV e dedicou só a ICSI para fazer dinheiro e pagar a gente, pagar os materiais para pesquisa, que o jeito de trabalho dela aqui é muito bacana, sabe? O que paga a pesquisa é o dinheiro da ICSI Clínica. Então, ela não tem que aplicar para a bolsa ou aplicar para uma fundação que vai fornecer o dinheiro para pesquisa. Tudo que o serviço clínico aqui faz é que paga a nossa pesquisa. Por isso que funcionou assim, tinha que a importância era a ICSI funcionando. Então, 2021, um ano aí parado, voltamos à pesquisa com a FIV. E aí, a diferença daqui é que o nosso laboratório fica a 2,5 km da reprodução, onde que ficam os garanhões. Então, tem que dirigir para trazer o sêmen para o laboratório. E aí, naquele frio mesmo que você põe na caixa, chegava no laboratório, o sêmen já estava horrível, né? Qualidade péssima, o sêmen cru. Ah, e daí a gente, não tem como continuar. E os resultados de fertilização zero, zero, zero. E daí a gente falou, não, vamos comparar o sêmen estendido com o cru e ver o que que é. Assim que eles coletarem lá, você fica lá do lado do manequim, que assim que coletarem e tirarem as coisas lá, você já pega o sêmen e corre para o laboratório. E aí a gente comparou, né, o sêmen estendido com o sêmen cru. E aí foi fertilização de 100% do estendido com zero do cru. Então aí evoluiu mais um processo. Então tudo foi processo, sabe? Gradativamente. Processo, sêmen cru. Aí fomos para sêmen estendido. E aí, do sêmen estendido, a, a gente adicionava meio de embrião, de cultivo embrionário, parte de meio de cultivo embrionário no meio de fertilização, porque o meio de fertilização ele é bem simples, não é ideal para manter o ócito ali, o embrião ali. É basicamente uma solução fisiológica modificada. Então aí a gente comparou e no final a gente chegou a semi-estendido, até então era semi-fresco, estendido, trazer para o laboratório, ter essa pré-incubação aí de 22 horas. Depois a gente comparou quanto tempo precisa normalmente para a gente descobriu que 22 horas era ideal para fertilizar.
mas a gente não sabia quanto tempo que o espermatozoide penetra ali naquele óvulo, né? E a gente não queria deixar o óvulo ali no meio por muito tempo, porque tinha espermatozoide morrendo, tinha a produção de espécie reativa de oxigênio, então um ambiente ali totalmente desfavorável para um óvulo fertilizado, um embrião. E daí a gente começou a comparar, olha, se eu deixar 9 horas, 6 horas ou 3 horas de co-incubação, o que eu tenho de fertilização? E aí não teve diferença nenhuma desses períodos. E agora a gente precisa descobrir quando que a fertilização acontece, né? Então a gente olhou, se 3, 6 e 9 a fertilização é alta, ali 80 a 100%, então 3 horas é mais do que suficiente, não precisa de estender. Então a gente comparou. E quando que a fertilização ocorre? 1, 2 ou 3 horas? Comparou, viu que 1 hora já fertiliza o óvulo. E agora a questão que a gente tinha até então era estava tudo funcionando, mas não significava nada. Como comprovar para o mundo que era fertilização na realidade? Porque a gente chegou para pesquisa, outras pesquisas e via embriões clivados com nuclear, né, com DNA ali, mas que foram ativados ativado com ionomicina ou com outros processos ali. Então a gente falou, não tem, a gente tem que achar um jeito aí de comprovar que realmente é fertilização in vitro. Aí em 2017 ela teve uma pesquisa com o Renato e o João, que ia fazer a ICSI, né? Comparando o piezo com a ICSI convencional e corando o espermatozoide antes da ICSI. Aí eu falei para ela, por que a gente não tenta isso? Vamos corar o espermatozoide antes da IVF, deixar lá para capacitar e depois, se der, ver se fertilizou. E a gente jogou, reduziu as concentrações do corante para manter o espermatozoide viável até a FIV e graças a Deus deu certo. Então, como que a gente comprovou que realmente era FIV? Porque a gente estava vendo a cauda do espermatozoide dentro do óvulo. Então, isso foi assim, eu acho que foi a descoberta mais bacana no processo em geral do que realmente fazer a FIV funcionar, porque a gente tinha que mostrar que realmente era fertilização. E aí, o último passo que a gente falou, que foi assim mais que uma discussão que eu falei com ela assim, Dr. Hughes, a gente tem que provar que realmente funciona, mas a última coisa que vão perguntar a gente, e se a gente não fazer, vão fazer e esquecerão da gente, é produzir potro, né? Sem potro, Blastocisto e depois o potro, blastocisto né? e potro. Senão não significa nada. E aí a gente fez cultivo de blastocisto, e assim, com o semi-fresco, a taxa de blastocisto foi incrível, sabe? 90% de fertilização e com o nosso protocolo final, para alto 70% de blastocisto. Hoje, variando aí, a gente tem uma variação de 50% de blastocisto até 70% de blastocisto. E depois foram transferidos os 3 embriões dos vários que a gente tem congelado aqui, a gente decidiu transferir 3 embriões de tipos diferentes de éguas. Uma era ósseo de coletado de ovário pós-mortem, as outras duas de aspiração folicular que a gente fez aqui, de pesquisa, e esses embriões foram vitrificados, desvitrificados e transferidos. E depois de um ano, a gente teve os 3 potrinhos aqui no chão, que foi assim, foi um marco, sabe? Tanto para a universidade como a pesquisa em geral. Então, acho que foi bem marcante, mas acho que o processo todo foi assim, foi, foi bem legal, porque foi minha primeira pesquisa foi com a fertilização in vitro.
Foi dezembro de 2020 que nasceram? Ou 22, 21, 21 21. Dezembro de 21 foi o de 21? primeiro, janeiro de 21 foi o primeiro, depois abril e o último quase em junho. Aham. Aí ah, os três potrinhos nasceram, que a gente tinha um protocolo, e a gente falou, não, agora é o momento de apresentar para o mundo, né? E em 2021, em julho de 2021, não, 2022, tinha o Simpósio Internacional de Transferência de Embrião lá na Itália, e aí foi a palestra dela e minha apresentação na fertilização in vitro. Então, aí a gente espalhou aí que finalmente funciona e o artigo foi aceito na Biology of Reproduction, que ela queria lá. Então, uma curiosidade, foi o artigo mais lido de 2022. A gente ganhou um prêmio lá da Biology como artigo mais lido de 2022. Então, foi assim bem bacana, sabe? Depois de você contar toda essa história, toda essa sequência brilhante de metodologia científica, né, que culminou com o nascimento dos potrinhos e a apresentação do artigo no Congresso, lá na Itália, você já pensou, você está fazendo, não sei, de fazer a FIV comercialmente também na Universidade aí da Pensilvânia? Porque imagina só você que desenvolveu todo esse projeto e contou para nós que é a ICSI Clínica que sustenta a pesquisa e você ter desenvolvido um processo que vai ajudar a sustentar os- Próprio a sua laboratório. pesquisa para frente, cara, isso é fantástico, cara. Você já consegue fazer a FIV comercialmente também? Muito boa questão, Rafael. E acho que a questão que a gente mais recebe, Ó, ah, um que a gente amigão aí. recebeu, é a cachorrinha aqui. É, faz parte. Recebeu durante é a questão, quando que a gente vai aplicar clinicamente? Então, ah, hoje, acho que a pesquisa, a gente tem 20 anos de pesquisa ainda, só em FIV. Você vê que em ICSI tem desde os anos 2000 que o pessoal tá trabalhando na ICSI equina, ainda tem pesquisa, né? Então, acho que o caminho ainda assim é muito grande. Eu vejo que vai ser difícil, mas um processo lento e abrangente, sabe? Até o momento é bem repetível na nossa mão, nas condições que a gente está aqui. Quando o sêmen é coletado aqui, quando o sêmen é processado aqui, e aí a gente tem resultado bom. Mas sêmen enviado ou sêmen resfriado, os resultados não são os mesmos. Tem fertilização mais baixa. Então, esse aí é o ponto que a gente tem que ver. Até quando que é viável com sêmen fresco, sabe? Só para tentar trazer aí para vocês, acho que você mencionou isso no começo. No sul de Minas seria fantástico. Você tem os garanhões vivos, que a maioria dos casos são com garanhões vivos, e uma área de menos de 4, 6 horas da central, da onde que o laboratório possa estar. Então, se você tem um sêmen que possa chegar rápido até você de 1 a 2 horas, acho que seria viável, sabe? Isso seria, assim, bem bacana. Nos Estados Unidos, isso é real somente nos casos que o garanhão vem para o centro aqui de reprodução, para o Hoffman Center. Se o garanhão não vem para cá e o sêmen é enviado resfriado ou é processado de uma maneira diferente, os resultados não são o mesmo, sabe? Então, o que a Entendi. gente viu, e tem lá até no paper que a gente viu, no artigo, ah, o que eles chamam de coleta suscetiva, né, do granhão.
de Daily Sperm Output, que é DSO. Então, se o garanhão está em descanso por muito tempo e coleta assim um dia e processa esse sêmen, não é a mesma coisa do que o garanhão estar coletado 1, 2 dias antes e a gente tem um sêmen para trabalhar no laboratório. Então, tem essas diferenças, coisas que a gente consegue controlar aqui dentro, como que é a diluição. Você está trazendo sêmen do garanhão que você coletou na sua vagina. Tem seminal plasma lá? Tem fluido seminal? Você está usando um filtro? Você está diluindo com a mesma temperatura? Seu diluidor é a mesma temperatura que o sêmen que você tem na mão? Como que é essa diluição? Você já está jogando no sêmen ou você está fazendo a parcial? Como que o sêmen é processado, é enviado, é empacotado. Então, essas coisas aí esses são pontos extras que muitas das vezes você não consegue ter controle, né? Controle disso. Então, isso é um ponto implicante aí na aplicação clínica com o sêmen fresco. Outra coisa que é importante, que o manejo do garanhão, como está sendo as coletas sendo realizadas. Que o que a gente viu aqui, Rafael, um exemplo prático, para você ter a ideia. Dentro do nosso laboratório, do nosso setor de reprodução, até o dia que uma pessoa variou para coletar o garanhão e que processou o sêmen diferente que a pessoa habitual, que é a Dr. Turner, Regina Turner, teve diferença nos meus resultados lá no final. Para você ver. Então, se você não tiver uma instrução bem de acordo de todos os pontos, é muito. E assim, e não é que funciona bem e funciona mais ou menos. Ou funciona e funciona muito bem, ou não Ou não funciona. Você funciona. tem resultados de menos de 10% de fertilização. Então, Entendi. quando a gente pensa, tendo conhecimento, abrangência de todas as partes são importantes no processo, então, tudo que é iniciado antes do laboratório vai influenciar seu resultado. Eu É a queria, mesma coisa, sim, eu queria fazer duas perguntas também, Matheus, já puxando para esse lado da fertilização. Primeiro, qual o evento mais importante que ocorre no espermatozoide? Qual mudança para ele atingir essa capacitação in vitro? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: a gente hoje aqui, principalmente no manga larga machador, a gente trabalha muito com sêmen congelado. E a gente sabe que para a gente ter o resultado satisfatório, a gente tem que seminar o mais próximo possível da ovulação. Beleza, passa pela nossa cabeça que a fecundação vai ocorrer relativamente rápido. Só que a gente não sabe qual o tempo necessário para esse espermatozoide estar pronto também em vivo, sim. né? E tem aquele efeito da criocapacitação, mas se for possível, você falar um pouquinho disso para gente, essas duas coisas em relação ao sêmen. Claro. Então, só finalizando lá na questão do Rafael, hoje, Rafael, o processo ainda é bem construtivo, sabe? Espero que muito em breve, assim que clientes procurem, a gente não oferece clinicamente hoje a FIV aqui no nosso laboratório. Tudo é para caso clínico, é a X. Tanto porque que é uma minoria muito, assim, quase a gente não tem caso clínico que usa sêmen fresco. Grande maioria, assim, abrangente, 95%, 90 a 95% dos nossos casos são sêmen congelado ou sêmen congelado 2 vezes, né? Que foi diluído E recongelado. ah, e recongelado. Porque o que pode ser diferente da realidade do machador hoje, como o garanhão está vivo, ainda você pode ser o congelado convencional, né? Uma palheta convencional e de boa qualidade. Mas com a nossa realidade aqui, que é cavalo de salto, a gente está recebendo sêmen da Europa aqui sem procedência. Até receber um sêmen bom da Europa, mas chega aqui nos Estados Unidos, eles querem descongelar essa palheta e
fazer um novo sêmen super diluído e aí afeta muito a qualidade final. Então, já puxando para a pergunta aí do Guará, e a primeira sobre capacitação, o que é capacitação? A gente ainda não sabe. O que capacitar significa para o espermatozoide equino. E essa é a nossa linha de pesquisa aqui hoje. A gente tem fertilização, mas a gente tem suposição de capacitação. O que, que é? Muda a fluidez da membrana, tem hiperativação, o que é um padrão de motilidade diferente, tem a reação da crossoma, e aí o espermatozoide consegue penetrar na zona, mas mensurar isso hoje é a nossa linha de pesquisa. Então, o que a gente pode falar? O que capacitação significa no cavalo? Um dos marcadores que a gente pôde investigar um pouquinho no primeiro artigo é a fosforilização da Da tirosina, né? tirosina. Então, a gente comparou lá o sêmen a 0 horas até a 22 horas. E a gente viu dois marcadores que a 0 horas não tinha a fosforilização da tirosina, que é muito importante nos mecanismos de capacitação, mas aqui 22 horas o espermatozoide apresentou um padrão diferente do que já tinha sido publicado na literatura, que é a fosforilização de tirosina na cabeça, na porção apical da cabeça do espermatozoide, na porção equatorial da cabeça e ali próximo à mitocôndria, né? Então, isso é um marcador. Significa que é capacitado? É um dos marcadores. Então, hoje a gente a pesquisa em capacitação está sendo hiperpolarização do espermatozoide, a produção de espécie reativa de oxigênio. Então, a gente está analisando tudo isso, a 22 horas e a 0 horas. Quais são as diferenças que a gente pode falar definitivamente, objetivamente, o que é capacitação? Porque não adianta a gente trazer ideias aqui e falar, pode ser isso, pode ser isso. Em pesquisa você tem que provar, né? Então, isso que é a nossa linha de estudo aí. E é coisa para 20 anos, né? Então, a gente tá olhando diferentes marcadores na capacitação e tentando analisar isso. Agora, um ponto importante, quando que a fertilização e com sêmen congelado que você trouxe, essa aí como se diz, a nossa nova tendência na pesquisa. A gente desenvolveu todo o trabalho em fertilização, mas tudo que eu falei com o Rafael a gente considerou. Mas isso vai se aplicar na nossa condição hoje aqui? Basicamente não, porque a gente não usa sêmen fresco. Pode usar sêmen diluído, resfriado, mas não semi-fresco, coletado e preparado a 1 hora do laboratório de ICSI, né? Isso assim, muito raro acontecer. Então, a gente voltou nossos olhos para o trabalho com semi-congelado. Então, a gente falou, não, tem que fazer com semi-congelado. E foi apresentado lá no AISE, a gente apresentou alguns resultados interessantes lá, e a gente conseguiu fertilização com o sêmen congelado, modificaram a técnica, então, importante de comparar que a mesma técnica que funcionou muito bem para o sêmen fresco deu resultados muito baixos com o sêmen congelado. No primeiro momento que a gente tentou, resultado zero, né? De tentar incubar por 22 horas, para incubar 22 horas o sêmen congelado. Então, a questão que veio, olha, o sêmen congelado, não mesmo no PHE, não consegue sobreviver. E aí a ideia foi muito simples. E lendo, a gente falou, mas talvez tenha uma criocapacitação, que a gente também não sabe o que é, né? O que é? Hoje eu pergunto para Catherine, Dr. Hughes, o que é criocapacitação? Você vê paper que tem alguns marcadores, mas ninguém sabe o que realmente é criocapacitação.
E aí a ideia foi assim, a gente conversou e falou, talvez o sêmen não precisa de ficar 22 horas. Talvez o sêmen congelado, esse período de capacitação é reduzido, porque a gente leu sobre criocapacitação. E aí a gente comparou, a gente fez diferentes técnicas de seleção e observou motilidade por um período estendido de tempo, né? Até quando que eu achava viável, visualmente comparado com o sêmen fresco, né? Tinha um sêmen fresco ali do lado para comparar a motilidade e ver mais ou menos até que momento o sêmen congelado é similar ao sêmen fresco a 22 horas. E aí chegou em 10 horas, aí eu falei, não, isso aqui é similar, porque 10 horas de pré-incubação seria no final da noite. O próximo ponto que eu poderia analisar seria na manhã do dia seguinte. E poderia estar tudo morto, já que já seria mais ali 18 a 20 horas, né? Então, 10 horas pareceu para a gente muito assim constante os resultados com uma metodologia. Aí a gente decidiu adicionar os oócitos nesses 3 diferentes grupos, mesmo sabendo que os outros grupos, a motilidade a 10 horas era basicamente menos de 5%, mas como é pesquisa, você tem que provar, né? E aí, com um sêmen congelado, descongelado e processado por uma das técnicas, com 10 horas de pré-incubação, a fertilização, a, a gente teve uma taxa de fertilização em torno dos 75%. Aí você pode perguntar, e o sêmen fresco com 10 horas? Você tentou? Não tentei. Porque o protocolo de 22 horas funciona tão bem que é preparar no final do dia e só no comecinho do outro dia você vai fertilizar, não teve assim, tipo, explicar cientificamente seria muito importante. Então, talvez é uma das nossas pesquisas aí, de ver se o sêmen fresco com 10 horas também talvez está capacitado, né? Quem sabe? E aí a gente viu que a fertilização com 10 horas acontecia uma taxa relativamente alta para o sêmen congelado. Então, acredito sim na sua. A, sustenta o seu comentário aí que é importante inseminar próximo à ovulação, justamente também pelo esse tempo de vida do espermatozoide aí, dessa longevidade do espermatozoide no trato da égua, né? A gente sabe que, não sei se a gente sabe, tem artigos na literatura, alguns falam que a capacitação na égua, no oviduto, é imediata, sabe? É coisa de, não é um tempo exagerado que talvez a gente extrapula aqui in vitro de 6 horas, 9 horas, 10 horas. Pode acontecer muito, muito em breve, sabe? 5 horas, porque tem um artigo do Enders de 92 que ela insemina éguas antes de ovular e pós-ovulada e coleta, abate essas éguas e coleta os, os ócitos e analisa cada um e vê que até o momento que se insemina, nesse período aí pós-ovulação, menos de 4 horas você já tem um zigote lá fertilizado, né? Então, mas sim, essa tendência aí, o que a gente abrangeu foi tentar minimizar esse período de vida aí do espermatozoide para adquirir fertilização. Perfeito. Bacana, bacana. Que aula, hein, Guará? Nossa, Poxa, mano. você tá Aula doido. brilhante. Fantástico. Ô, ô Matheus, você fala assim dos oócitos com uma desenvoltura impressionante. Você fala dos espermatozoides, da capacitação. Parece até a gente extrapolando, né? Nós do campo. Tem gente que gosta dos cavalos, de mexer com os garanhões, tem gente que gosta de mexer com as éguas. Tem mais afinidade para mexer com as doadoras ou tem mais afinidade para mexer com os garanhões. Mas e você mesmo? O que que você mais gosta? Você mais gosta de se, assim,
Se a Catherine te der carta branca para fazer o que você quiser, você prefere mexer com os oócitos ou você prefere mexer com os espermatozoides? Hoje eu estou muito envolvido com a parte de ósseo, viu, Rafael? A pesquisa com sêmen, hoje eu não tenho tempo de pesquisar sêmen muito. E eu sempre fui encantado com o lado da fêmea, né? Meu estágio lá em Lavras era todo pro lado da fêmea. E a parte de macho, de fisiologia reprodutiva do garanhão era bem básico ali. Então, tem os estudos in vitro. Eu nem me ponho na posição de, de conversar com você sobre algo, extrapolar pro em vivo, sabe? De coleta, de preparar, porque meu conhecimento ali está na, na bancada do laboratório com espermatozoide. E ainda assim é bem empírico, sabe? Não tenho doutorado para nada assim, muito. É mais curiosidade e ver modificação, sabe? Você ter aquele feeling. Não sei se é familiar, você vê uma coisa, você anota, você observa, ter essa mentalidade assim de observar diferente. Ó, hoje tá legal. O que que eu fiz? Eu mudei isso, anota lá. Então isso não é algo só com o meu trabalho na minha área, mas isso aplica aí para o seu trabalho, para o trabalho do Guará, para qualquer outro. Coisas resultados não é em grande modificação, é observar pequenas coisas que você fez ali. Então, hoje eu sou muito fascinado por oosto e saber o ambiente ali daquele embrião, como que aquele embrião ali ah, pode crescer e virar um blastocisto, que é o que a gente procura na produção in vitro. Então, aqui ainda faço muita pesquisa mais voltada para o lado da FIV, com sêmen congelado, otimizar isso aí, mas também no lado da ICS, como otimizar a produção de embrião in vitro, porque para quem não é familiar com a ICS equina e é familiar com a ICS em outras espécies aí, quando a gente fala que a produção de blastocisto é em torno, clinicamente, de 25 a 30%, eles dão risada, né? Porque é muito baixo comparado com em OTE, rato né? ou na mulher, né? Ou TE. Então é uma taxa muito baixa e ainda assim é só a produção de um blastocisto. Esse blastocisto tem que ser transferido e a taxa de prenhez desse blastocisto in vitro é o que 60, 70% do laboratório numa receptora. Então, você compara com a TE convencional que pode te trazer resultados de 90%, assim, o nosso sistema in vitro é muito ineficiente ainda, né? Então, é várias coisas que a gente tem que adaptar. Mas a pesquisa hoje minha é voltada por produção de blastocisto, aumentar a taxa de blastocisto e tentar entender um pouquinho a mais do embrião equino. Ô, Bacana. Rafael, e tem um monte de coisa por trás disso, né, que parece que passa batido, né? A gente sabe da dificuldade que é aspirar égua, né? Que é um processo super delicado, que requer uma mão muito boa. Você imagina quantos zoócitos não participaram dessa pesquisa, né, Matheus? Nossa, muito. Quantas éguas não foram aspiradas, ócitos imaturos que não aproveitaram. Então, tem um mundo de trabalho por trás disso aí, Tem né? um mundo, tem um mundo. E outra coisa agora é aquilo, né? Desde a égua, do ósito lá dentro da égua, da pessoa que está aspirando, até o ósito, tá? Para a FIV ou para a ICSI, tem a diferença, sabe? Então, voltando àquele ponto inicial, saber de tudo. Então, tipo, tem que saber quem está aspirando. Esse ósseo, ele está aspirando, está deixando o Hum? boro lá exposto à luz. Então, isso tudo é, é importante, sabe? Então, tá envolvido em todas as etapas. A gente tem que ter uma noção do todo, né, Matheus?
do A todo. verdade é essa, o profissional ele tem que ser completo, né? A gente já fala isso muito, né, na transferência de embrião, na inseminação, a necessidade de você saber da nutrição, do status metabólico desse animal, todo o controle do estresse, as boas práticas, né? Você falando das boas práticas de laboratório na coleta do sêmen, te influenciando lá dentro da FIV. Então, os cuidados com os zoócitos são fundamentais, né? Sim. Então, eu acho que é muito assim para falar que funcionou, porque a tendência que tem é achar que é algo dentro do laboratório e não ver a foto inteira, né? De como que é, desde da aspiração, da coleta do sêmen, da pessoa dentro do laboratório e o todo que faz o sucesso. Então, é aquele negócio. Ah, quando a pessoa vem, eu conversar, tem aquele reconhecimento de todos os profissionais que trabalharam comigo, sabe? Então, tipo, desde da Dr. Catherine Hughes, tá meu nome lá como o autor, a pessoa que desenvolveu, mas a contribuição de todas as outras partes igualmente importante para o trabalho final, sabe? A Catherine, Dr. Hughes, com essa investigação, com essa acurácia de saber, de pesquisa, a Dr. Turney Kossemin, que é uma pessoa assim, excepcional, a Tamara, a Dr. Tamara Dobi, que é a pessoa que transferiu esses embriões. Então, assim, desde a preparação das receptoras, você precisa de ver, Rafael, foi assim, show, sabe? Vou pegar as melhores receptoras, as melhores éguas que a gente tem aqui no garantir que essas éguas são férteis, éguas novas, e a gente vai trabalhar, então, 3 transferências para 3 prenheses e os 3 potros. Então, essas éguas, a primeira égua foi parir, era janeiro, naquele frio, então pariu dentro do hospital. Então você vê que é um trabalho assim de grupo realmente. Então todas as pessoas que estão lá naquele artigo, todas igualmente importantes pro resultado final, sabe? Bacana, Tem bacana. algum, Bom, tem alguma bom égua demais. gestante do sêmen congelado, Matheus? Não, não, Guará. A O gente viu que você, semi-congelado, você transferiu 3 para a mesma égua, né? a gente transferiu 3 para a mesma égua. A gente fez, na verdade, vai sair num artigo, a gente fez mais transferências, sabe? A gente só postou aquela lá porque queria chamar a atenção que o embrião de semi-congelado também faz prenhez, e a gente lavou aqueles embriões para analisar se eles são embriões normais, fazer histopatológico e fazer Com aquela é, idade, 13 dias. de 13 a 18 dias, a 20 dias. A gente lavou embriões maiores também para fazer, ver o fetinho já, ver o botão no o disco embrionário Aham. e ter certeza que Bacana, estão desenvolvendo. Então, bacana. porque tá, o próximo passo que a gente vê assim, quando você vai numa técnica nova, FIB, você viu que o blastocisto é alto, mas tudo que a gente faz aqui, a gente não pode divulgar um trabalho sem testar outras possibilidades. E uma delas é qual que é a taxa de prenhez, né? Será que esses embriões vão fazer mesmo a prenhez ou melhor prenhez que ICSI? Para oferecer isso clinicamente, você tem que sustentar uma base ali que justifica, né? Porque qual que é a diferença aí do embrião de ICSI para o de FIV? O embrião de ICSI, a nossa teoria é que você faz um buraco ali com a agulha da ICSI. E aí esse embrião, ele tem uma zona que já tem uma perfuração, em que faz que o embrião saia ali, quebre aquela zona e saia para implantar mais rapidamente. E a nossa teoria com o embrião de congelado, de que todos os embriões que a gente produz são vitrificados. E a nossa teoria, talvez com o embrião de FIV, a vitrificação ali mudou a consistência da zona pelúcida,
E quando transferir, será que esses embriões vão ficar retidos ali na zona pelúcida e tentando crescer e sair, e a zona pelúcida interrompendo isso, vai matar o embrião? Então, essas são noções aí que a gente teve que ter. Vamos comparar, então, transferir embrião de ICSI, embrião de FIV. Qual que é a taxa? É similar? Então, você vê que é passos lentos até a gente falar, hoje 100% a gente está fazendo comercialmente FIV. Próximo, Muito, mas muito passos lentos. comprometimento, né? Muito Muito comprometimento comprometimento. e seriedade, né? Nossa, mãe. Muito E bom. isso eu aprendi com ela, sim, com a Catherine, foi essencial, sabe? Você nunca pode dar um passo além do que você consegue comprovar. Então a gente vai caminhando, sabe, Rafael? Semi-congelado. Quais são as condições do semi-congelado? Semi-congelado regular, qual que é o meio que foi congelado? Como que foi? Comparar garanhões diferentes, a taxa é a mesma? Não é a mesma? Como que é o semi-processado que a gente divulgou já no AISE? Então, isso tudo aí tem que entrar para antes da gente falar, a gente tá oferecendo clinicamente a FIV, sabe? Perfeito. Agora, o mais incrível, Rafael, é que o Matheus, quando foi a primeira vez, né, estagiar, pelo que ele contou com a gente, para a gente, ele foi com o intuito de contribuir de alguma forma. Não sabia nem a dimensão da importância do laboratório que ele estava entrando. E hoje ele, né, tem um trabalho junto com a equipe da doutora Catherine de uma extrema relevância, né, de importância para a reprodução equina. Um trabalho, né, muito, muito importante, né, Entrou para a Matheus? história, né, Guará? Entrou para a Colocou história. o nome na história. E Exatamente. uma pergunta também, Matheus. E para frente? Qual que são os projetos do Matheus de agora para frente? Continuar investindo, dedicando, né, investindo tempo na ICSI, continuar sustentando o laboratório, ou vai fazer o doutorado, pós-doutorado? Como é que estão seus pensamentos? Muito boa questão, Rafael. Então, aconteceu tudo assim em menos de 3 anos e me perguntam isso, e o doutorado? Você tem doutorado? Eu falei, minha resposta para isso foi bem básica. Só pude fazer o que eu fiz porque eu não tinha comprometimento de ter um doutorado, sabe? Então, acho que se eu tivesse feito um doutorado, eu não teria Conseguiram. conseguido, porque eu tinha o tempo de ser curioso e fuçar as coisas. Então, isso foi fundamental. Aprimorando na minha formação, consigo estudar aqui, estou fazendo alguns cursos de aprimoramento e ainda assim estou dentro do laboratório hoje. 50% da minha posição é o trabalho clínico da ICSI, né? E 50% é pesquisa. Não significa que tem dedicação uma hora de um, mais outra hora de outro. Na estação de monta que a gente acabou aqui praticamente, é 90% só na ICSI clínica, né? Então a pesquisa vai bem devagarzinho. E agora a ICSI clínica baixa, a pesquisa vai para o alto. Então, o que eu conversei com a Dr. Hinks é, enquanto que o laboratório puder sustentar e puder me manter aqui e favorecer meu crescimento profissional, e também pessoal e financeiro, aí eu sou muito feliz de continuar aqui, sabe? Então, o pensamento ainda é de continuar o trabalho aqui, pelo menos mais até o sêmen, o sêmen congelado sair. E a gente vê também outros laboratórios, porque não significa nada se publicar e se não vê o trabalho indo para frente com outros grupos, né? Então é fundamental você ver outros grupos aí também fortalecendo nessa área. Muito bom. Matheus, a gente está chegando ao finalzinho.
Eu acho que chegou a hora realmente de agradecer, te agradecer imensamente por esse bate-papo, essa aula que você deu para gente de fertilização in vitro. E eu acho que, como brasileiro, te agradecer por você, né, estar junto dessa pesquisa aí, carregando o nome do nosso país, né, que a gente tem tanto orgulho, e a relevância do seu trabalho para a reprodução equina, né, a gente que ganha vida na reprodução equina. Então, isso aí, uma hora vai chegar para a gente no campo também. Então, a gente queria te agradecer imensamente e parabenizar também imensamente por tudo que você tem conquistado, né, na sua vida pessoal e na sua vida profissional, né? E Deus continue te abençoando aí. Amém, amém. Muito obrigado mesmo, Guará. Fico muito feliz com o convite, de portas abertas, esperando você aqui e o Rafael vir visitar quando quiser. Ah, tá de Não portas insiste não que abertas. a gente vai. Ô, Matheus, foi um privilégio para nós poder conversar. A gente te agradece imensamente pelo desprendimento, cara, do seu tempo. A gente sabe que você é super ocupado. E pelo desprendimento de Acadêmico, expor né? as ideias e o futuro e tudo que você passou e tem passado. Eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas que já foram, que são graduandos e que querem seguir trilhas de sucesso como a sua, vão se beneficiar muito desses momentos que a gente conversou hoje, E se tá bom? inspirar acima de tudo, né? Opa, Com certeza. Muito obrigado e espero a gente possa bater mais papos para o futuro, porque foi Foi nota mil. sensacional. Maravilhoso. claro, de Sensacional. Obrigado. portas abertas. Agradeço vocês dois. O que precisar, estou à disposição. Obrigado, Perfeito. Matheus. Forte Claro. abraço. Sucesso, mais ainda. Abraço. Obrigado. Sucesso. Vocês também. Perfeito. Obrigado. Valeu. Guará. Valeu. Tchau, Tchau. obrigadão. MindVet Entrevista, o seu podcast disruptivo.